Você não pode depender de ninguém. Não é todo mundo que tem esse perfil para empreender. Muita gente às vezes acaba quebrando a cara, saindo do seu emprego, naquela falsa ilusão de que vai conseguir empreender, mas ela não tem perfil, não tem habilidade para aquilo. Maiores homens de sucesso ou mulheres do planeta que já quebraram alguma vez. Fala, turma, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Nada Podcast. E do nada, Deus fez tudo. E hoje eu tô com um cara aqui muito especial, um cara dedicado no empreendedorismo, que é pai, que é esposo e um excelente profissional e empresário renomado aqui da nossa região. Elton Veras. Elton Veras, sejam bem-vindos ao episódio aqui do nosso podcast do Nada. Do nada a gente surgiu aquela conversa e estamos aqui nessa mesa para poder trocar um pouquinho de experiências. Se apresente aí para a turma. Obrigado, meu irmão Erlan. Uma honra, uma satisfação poder estar participando aqui desse seu podcast do Nada. Você é o host, mas se prepare que eu vou fazer algumas perguntas. Ah, que bom. Então, para quem não me conhece, eu sou Elton Veras, como ele falou, sou casado com a Dayana. Sou um amante de esporte. Eu amo esporte, amo disciplina, você sabe disso. Rapaz, eu quero pegar essa... Me acompanha, sou formado em Direito, mas sou pós-graduado em Gestão Comercial, então sou apaixonado por gestão, pela área comercial. Também sou formado como Coach Business pela Febracis. Tenho ao longo da minha experiência aí 13 anos como gestor de uma multinacional, que foi a Ambev, que foi totalmente a minha escola. E atualmente eu sou empresário, né? Sou sócio junto com a minha esposa da clínica, doutora Dayana Garrote, e também sou sócio agora do novo estúdio, que é a Alinho, junto com meu amigo Jonas. Caraca, meu irmão, que currículo, viu? Que currículo. Agora você falou aí que você foi de uma multinacional, da Ambev. Isso, por 13 anos. 13 anos. E como foi sair dela, cara, para poder empreender? Porque nem todo mundo tem essa coragem. Trata-se de uma multinacional. E aí vem a chave. Pessoas de sucesso precisam ter muita coragem. Caraca. Então, ter coragem para investir num sonho, ter coragem para se desafiar, vai te levar para outro nível. Então, eu tomei essa decisão lá no 2023 em sair da companhia justamente para fazer sociedade junto com a minha esposa. Eu vê-la desempenhando um excelente papel, mas sem conseguir tocar a parte de gestão, de marketing, desenvolvimento de time, entre outras coisas que você como empresário sabe como é. Então, ela é a parte técnica. E isso aí eu conheci, dominava. Não, e uma dupla sociedade, né? Porque é a sua esposa, né? Cara, deve ser muito difícil. Tem que estar bem em casa para dar certo a empresa, viu? Exatamente. Porque a gente sabe que a sociedade ela não é fácil, né? A sociedade, eu costumo dizer que, de fato, a sociedade acaba se tornando um casamento. 100%. Não, uma sociedade é um relacionamento. Então, não venha naquela que eu estou bem em casa ou mal em casa e no trabalho vou estar de outra forma. Não. É uma pessoa só. Mas muito pessoa... gostoso, amigo. É muito bom. Você está dividindo a sociedade com uma pessoa que você ama, gosta, divide princípios, divide sonhos. Isso aí ajuda muito. Seja no meu caso com a minha esposa ou seja no profissional lá, tipo a Alinho Estúdio. Então, a sociedade tem que ter o mesmo princípio, o mesmo direcionamento de visão. Cada um com ideias diferentes, mas seguindo princípios que para mim é uma base forte para uma sociedade dar certo. O propósito ele é único, né? De ambos. 100%. Princípio e propósito tem que dar alinhado. Tem que dar alinhado. E essa outra sociedade que você tem, como é que você consegue manter? Porque, como eu falei, a sociedade ela em si ela não é fácil, até porque vocês têm culturas diferentes, têm relacionamentos diferentes, tem pensamentos diferentes, mesmo estando no mesmo ambiente, na mesma empresa. E a gente sabe que uma sociedade, como um relacionamento conjugal, ele precisa de diálogo. E como é que você consegue conduzir isso? Vocês tem alguma forma que vocês fazem para poder manter? Para uma sociedade dar certo, Hernan, primeiro precisa existir maturidade. Segundo, respeito. E terceiro, todo processo bem definido. Então, uma sociedade forte, ela tem duas pessoas com habilidades distintas. Sim. Eu sou um excelente gestor, mas eu não sei fazer o que o Jonas faz lá, cortar cabelo, cuidar da barba. Então, precisa de duas pessoas com qualidades distintas que, somadas, vai agregar valor. Mas só isso basta? Não. Eu preciso ter definido de forma clara qual é a tarefa de cada um, qual é a obrigação de cada um.
eu sou responsável por gestão, por financeiro, desenvolver time. Ele é responsável por desenvolver a parte técnica do time, de parte de atendimento. Então, precisa ter clareza do que cada um vai fazer. E eu ouvi uma vez num podcast algo forte sobre sociedade. Faça um contrato como se fosse para um inimigo, para você não perder um amigo. Então, quando você deixa entre linhas qual é a obrigação e dever de cada um, pode ter certeza que é muito mais fácil dar certo. E quando tá também o respeito e a maturidade, vocês vão discutir, mas sabendo que a discussão é para levar o seu negócio para outro nível. Não é uma briga, é discussão para que cresça, para que desenvolva. Uma discussão então, por isso que eu construtiva, falo, né? tem que ter cuidado com quem você pensa em fazer a sociedade. Se a pessoa tem maturidade, ela tem princípios, tem propósito, sabe ouvir. Então, são várias perguntas que você vai ter que fazer e, mesmo assim, ter totalmente bem descrito as obrigações e deveres de cada um. E aí, a comunicação aberta, a comunicação fluente, pode ter certeza que vai ajudar essa empresa a prosperar. Então, não basta você somente de boca. Não. Tem que ter um contrato. Tem que ter um contrato. Tem que ter um contrato. O contrato traz clareza, né? Sim. Traz clareza de que cada um precisa fazer. E comunicação sempre. Então, nós sempre temos reuniões de alinhamento para discutir como foi o resultado do mês. E o acordado não sai caro, né? Como daquela vez história, né? 100%. Isso na comunicação, eu falo muito, que a comunicação é um dos pontos mais importantes em qualquer relacionamento. Tem casamento que é falido porque não há comunicação. A pessoa não sabe o que está fazendo de negativo na vida do outro, ou está com raiva e não sabe por que foi. Porque não existe comunicação, a empresa é assim. Na sua grande maioria, na verdade, os relacionamentos, a sociedade são destruídos pela falta de comunicação. 100%. Você fica guardando mágoa e não tem coragem de chamar a pessoa para falar o que incomodou. Espera que a pessoa adivinhe e não vai adivinhar. E não tem coragem nem de falar que a pessoa abordou e não tem coragem de dividir os seus pensamentos ali com a pessoa, suas ideias. Perfeito. Sei lá, busca algum receio, não sei se é algum trauma, se é orgulho, se é ego também, porque tem muito isso dentro de uma sociedade. A depender do percentual que você tem dentro da sociedade, eu acredito que há um jogo de ego dentro dela, a depender do sócio em si. E aí você quer, às vezes, ser mais, como num casamento também. Às vezes tem casais que disputam, cara. Que disputam. E na sociedade eu acho que isso deve acontecer também. Por isso que tem comunicação e feedback constante. Constante. Isso é um ponto-chave. Feedback constante. O que está fazendo certo, o que está precisando melhorar, mas tem que ser constante. Porque me pergunto, qual é o melhor momento de feedback? Assim que você tiver a primeira oportunidade de falar para a pessoa o que ela está errando ou o que ela pode fazer para melhorar, para evoluir. Então, é um ponto de atenção e isso. Feedback é constante. E tem que trazer, ela tem que ser uma pessoa de coração ensinável, né? Ela tem que ser de coração ensinável. Não deixar o ego, o orgulho dominar. Essa é a destruição de muitos homens. Muitos homens. Isso é um grande desafio. E quando a gente está falando sobre sociedade, imagina, você é a pessoa técnica, é a que vai executar. E eu sou o cara da gestão. Eu não vou estar a todo momento como você lá executando. Então, se você tiver em algum momento orgulho ou ego, você, cara, ele está na gestão, mas eu estou na mão da massa. Isso pode se perder. Então, tem que ter essa maturidade também para você tomar essa decisão de quem vai dividir com você uma sociedade. Até porque cada um tem afinidade no seu lado, né? Perfeito. Tem gente que consegue gerir melhor, tem gente que consegue operacionalizar melhor ali. Exatamente. Entendeu? Boa. Ainda dentro da sociedade, Elton, quando você realmente recomenda ter um sócio na sua empresa? Porque às vezes você pode ser o fundador da sua empresa ali, mas às vezes você quer crescer e a gente costuma dizer que ninguém é bom sozinho, né? Perfeito. Sempre... Para você, tem alguns níveis para você entender o porquê você quer um sócio. Você tem limitação para a gestão? Cara, eu não sei gerir, eu não sou gestor. Como a maioria da área da saúde, não são bons gestores. E eu conheço uma pessoa, eu me interesso em alguém para ser meu sócio e gerir a minha empresa, porque eu penso em escalar ela, e eu começo a abrir essa vaga, essa oportunidade. Então a pergunta é, por que você quer um sócio? É para escalar? Ok. É para fechar uma lacuna que eu não consigo? Ok. Não posso ter uma sociedade apenas por ter. Porque não faz sentido. Não faz sentido. Então, esse é o momento que eu vou decidir de ter um sócio ou não. Com o Jonas foi isso. O meu sócio lá da Linho. Ele chegou para mim e dividiu um sonho. E falou como era esse sonho. E eu, brincando, inclusive, falei, cara, quer ser meu sócio?
Aí ele, sério? Sério, quero sim. Fechou. Mas por quê? Nós nos conhecemos há muito tempo. Nós entendemos nossos princípios, conhecemos as famílias, temos o mesmo propósito de direcionamento. E o que eu sei fecha a lacuna do que ele não sabe, que é a parte de gestão. Ele é um excelente profissional técnico. Um completa o outro. Fazer gestão, exatamente. Aí faz sentido ter uma sociedade. Um completa o outro. Bacana. Bacana. Eu concordo plenamente. Concordo plenamente com tudo isso que você falou. Mas vamos trazer um pouquinho agora aqui sobre liderança. Eu gosto. Você gosta de liderança, né? Qual é a principal diferença entre um chefe que manda e um líder que constrói pessoas? Porque a gente ainda, queira sim ou queira não, a gente ainda tem muito isso, viu? Tem. Mesmo com essa evolução tecnológica, de educação, mas a gente tem muito isso. Primeiro, o líder está preocupado em te desenvolver e não apenas te criticar. Quer perceber se o cara é líder ou não? Ele pega na tua mão para ensinar e ele não apenas manda você fazer. Ele vai ter a maturidade para compreender se você sabe fazer ou não, para te desenvolver caso você não saiba fazer e para te acompanhar até o resultado dar certo. O líder, ele é reconhecido pelo resultado do time. Se eu tenho um time com 10 pessoas, o meu time está entregando grandes resultados, eu sou um excelente líder. E o chefe não, é aquele cara que só manda. Mas, primeiro, ele não é exemplo. Ele não vai com você, não pega na sua mão e vai com você até o final. Ele não mostra o que tem que ser feito da forma certa ou errada. Ele não se preocupa com o teu desenvolvimento. Ele não te dá feedback de crescimento. Ele é aquele cara que só aponta o dedo, só critica. Então é simples você diferenciar quem é líder e quem não é. É só ver o resultado do time. Uhum. E quando a gente tem dentro da equipe, a gente sempre tem, em algumas empresas, na sua grande maioria, sempre tem a famosa fruta podre. E ali você vê que aquela frutazinha ali, ela tá sempre prejudicando a equipe, ela tá fazendo fofocas, ela tá contaminando de diversas formas. Só que você depende dessa mão de obra. Então, o que fazer? Você não pode depender de ninguém. Boa. Todo mundo é insubstituível. Já começa por algum erro. Eu contratei essa pessoa, então eu falhei no processo de seleção. Eu não identifiquei, porque tem pessoas que têm um grande erro. Estou até criando um infoproduto sobre isso. Tem pessoas que na parte do recrutamento e seleção têm um grande erro. Eles só olham o perfil comportamental, se é influente, se é conforme. Não. Sendo que também analisar o comportamental dele. Porque algumas perguntas chaves vai fazer você entender como ele age, qual é o comportamento. Se ele fala do antigo patrão, se ele fala da antiga empresa, se ele fala das pessoas que ele trabalhou, é uma pessoa que tende a ter um comportamento sempre de vítima, um comportamento sempre negativo. Então, beleza, errei. Ok, vou assumir o erro, autorresponsabilidade. Estou com esse cara no meu time. Eu preciso ter uma conversa franca com essa pessoa. Porque, primeiro, eu não posso ser dependente. Eu tenho que ter uma conversa franca com ele. E aí vem um ponto forte. Quando eu der um feedback para essa pessoa, ela pode ser a melhor que for de resultado. Eu falo o seguinte: Erlan, você vai muito bem resultado, mas seu comportamento não é o que eu espero, não entrega. Você tem um prazo X ou Y para se mudar. Caso contrário, não vai dar para continuar aqui. E quando chegar o dia de eu demitir essa pessoa, não vai ser surpresa para ela, porque existe um ponto forte. Nem uma demissão, nem uma promoção pode ser surpresa. Se é o momento que eu te promover ou te desligar for uma surpresa, houve uma falha minha como liderança. Por que, Elton? Porque não teve conexão, não teve proximidade, não existiu feedback. E a partir do momento que você não compreendeu, não fez o que eu falei, não tem segunda oportunidade. Não tem segunda oportunidade. Infelizmente, siga a sua carreira. Porque você tem que ser lento para contratar, devagar para contratar, mais rápido para demitir. Caraca. Você não pode perder um time por causa de uma pessoa. Tem que ser lento. Devagar para contratar, mais rápido para demitir. Isso é real. Por que devagar? Porque eu vou analisar o currículo, vou analisar o perfil, vou analisar o comportamento, vou fazer teste prático. Leva tempo. É investimento. Mas a pessoa que não está performando, depois de eu fazer tudo que tem que ser feito, dar feedback, mostrar o caminho, ela não querer, então eu tenho que desligar. E até que ponto você acha que é necessário uma empresa, a partir de quantos colaboradores você acha que é necessário a empresa ela contratar um especialista para poder fazer essa contratação e não você mais fazer essa contratação? Na verdade, Erlan, isso vai do nível de maturidade da pessoa. Na minha empresa eu que faço. Por quê? Ao longo mas você está em outro nível, cara. 13 anos, 11 eu entrevistei pessoas. Então eu entrevistei várias pessoas, vários treinamentos para isso. Mas, se na minha empresa eu não tenho maturidade para isso, independente
que seja uma pessoa, eu prefiro contratar um especialista. Porque imagina, eu não tenho a noção básica do que eu vou analisar de currículo, do que eu vou analisar de perfil comportamental, do que eu vou analisar de comportamento. Então, eu vou dar um tiro no escuro. Então, eu prefiro pagar uma empresa de uma pessoa que é especializada para contratar para mim. Que, na verdade, é o que eu vejo de muitas empresas grandes. Hoje, elas não permitem mais que o seu próprio RH faça essa contratação. Eles contratam uma consultoria fora para eles fazerem essa contratação. E aí, a contratação ela acaba se tornando bem mais assertiva, né? Inclusive, eu vi uma vez um podcast, eu não lembro bem o nome das pessoas que lá estavam, mas a empresa era uma empresa bem renomada, mas na contratação às vezes levava 6 meses, mesmo precisando daquele profissional lá dentro. Ela levava 6 meses. E aí, nem o diretor de RH, nem os executivos que estavam ali ao redor tinham influência sobre essa consultoria para poder prestar essa contratação. Porque eles estavam buscando sempre o melhor. Então, aí fica o ponto. A parte de recrutar e selecionar até chegar à entrevista, não colocam a mão. Mas depois que chegar aqui, a decisão final sempre vai ser do gestor. Exemplo, na própria companhia, na Ambev, quem definia o vendedor se entrava ou não, já no processo final, a escolha era o líder, era o supervisor. O gestor, na época, o gerente, quando eu ainda era supervisor, dava essa autonomia para mim. Porque é o seguinte, quem vai trabalhar com ele não sou eu. Uhum. Então, no final, eu falaria, será esse ou aquele? Eu tenho que deixar isso. Tem que estar o poder da pessoa que vai trabalhar com ela. Então, ali era um funil, então. É exatamente o funil. Primeiro, a seleção, que é a seleção do currículo. Vai ver lá o fit cultural, vai ver o pipeline, como se encaixa, o perfil que eu quero, não é? Ok, selecionei. Agora faz a triagem. Qual é a triagem? Vou selecionar os currículos com base no perfil que eu preciso. Se é idade, se é formação, o nível, se é comunicação. Selecionei. Vai para outra parte de prova, para ver como é. Aí vai chegando. Primeira entrevista com o pessoal de gestão, depois passa para um líder, para uma liderança, para depois chegar no gerente. Então, tem toda uma triagem. Aí eu te falo, por que eles levam muito tempo, que é o devagar para contratar? Porque é caro você contratar errado. Imagina, eu contratei você hoje. Vou fazer todo o meu onboard na empresa. Onboard, para quem não sabe, é trazer a pessoa para conhecer a empresa, a cultura, a forma de trabalhar. Então, eu faço todo o onboard, apresento todas as áreas, apresento cultura, ética, gestão, a forma de trabalho, sistema. 1 mês para você entender o básico. Aí você começa a trabalhar, começa a te treinar. O seu gestor vai parar e sentar com você para estar te explicando. Você vai rodar. Para lá na frente, deu errado. E agora? Vou ter que te desligar. Contratar outra pessoa. Passar outro tempo treinando. Olha o quanto não custou para a empresa. Então, por isso que é muito melhor você demorar para contratar, mas contratar de forma certa. De forma assertiva. Isso é muito caro, né? Quando você contrata errado. E quando você contrata de forma certa, cara, é alegria. É alegria. Dependendo do tamanho da empresa, é futuro do líder, é futuro do gestor. É lucro. É perfeito. É perfeito. Bom demais, cara. Elton, a gente iniciou também a nossa conversa sobre a sua saída lá da Ambev, mas eu queria que você falasse um pouquinho, cara. Tem muita gente hoje... Na verdade, hoje a turma está buscando mais empreender, sair do CLT e empreender. Lógico, tem perfil para CLT e tem perfil para empreendedorismo. Não é todo mundo que tem esse perfil para empreender. Muita gente, às vezes, acaba quebrando a cara, saindo do seu emprego, naquela falsa ilusão de que vai conseguir empreender, mas ela não tem perfil, não tem habilidade para aquilo. Conta um pouquinho para a gente como isso funciona, como é que o que devemos observar, o que devemos analisar antes de tomar essa decisão. Então, para empreender é o seguinte. Primeiro ponto, em que eu sou muito bom. Normalmente, pelo menos a maioria das vezes, as pessoas quando querem abrir algo, é da área que ela já vinha, né? Sei lá, é um barbeiro. E vou citar um barbeiro, ele trabalhava para alguém. Ele quer abrir o quê? A sua barbearia. É um profissional de clínica. Essa pessoa quer abrir a sua clínica. Só que a maioria não tem noção o tamanho do desafio, que é gratificante, que é você gerir sua própria empresa. Porque na cabeça dessa pessoa é só vender ou produzir e o dinheiro entrar. Então, ok, mas não é isso. Quando você começa a ver que tem N contas, se tiver funcionário, milhões de contas também com funcionário. Tem o aluguel,
tem marketing. Eu não sei fazer marketing. Então tem que estruturar marketing. Sem marketing hoje praticamente não vende. O marketing vende muito. A gente sabe Sim. disso. Gestão financeira. Acha que tudo que entra é lucro. Não é. Quantas pessoas não vi? Porque tá faturando lá, sei lá, 50, 100 mil, tô ganhando dinheiro. Só que quando vai olhar o custo, tá no negativo. E sabe por quê? Porque a pessoa confunde o que entra como se fosse dinheiro dela. Pessoas começam a empreender hoje, não sabem que existe Prolabore. O que é Prolabore? É o salário do empresário. Não ache que o empresário entrou aqui, tem a empresa faltando 100 mil ou 100 mil é dele. Não, esquece. E é um salário fixo, viu? Esquece. E é um salário fixo, esquece. lembrando que... Empresário de sucesso que se preze, a empresa está faltando 100 mil. Dentro da minha conta, dá para eu ter um salário de 5 mil. 5 mil o salário dele. Tá lá a grana. Mas te sobrou. Sim, a grana é da empresa, o dinheiro é da empresa. E como é que a empresa vai crescer, vai se manter, se passar por um desafio no país de instabilidade, como é que vai pagar as próprias contas? Então, primeiro, para você empreender certo, você tem que entender o básico de gestão. Ou pelo menos estar buscando entender, ter conhecimento. Não dá para você meter a cara e abrir o negócio. Cara, é muito interessante. O Brasil é um país de pessoas que querem empreender, quem está aí correr atrás, de crescer, e eu valorizo. Mas desde que você tenha total consciência do desafio que vai enfrentar. Mas eu sou a favor. Se eu tiver alguém trabalhando comigo, eu vou empreender, eu disse, top, apoio. Só que você precisa aprender sobre gestão, time de alta performance para você desenvolver, financeiro, impostos que você vai começar a conhecer de perto, o quanto você começar a sentir essas dores. Que é muito, quando você vai olhar, quando de imposto que pago, é muito. Então, quando você começar a entender isso tudo, beleza, faz sentido? Você trabalhar no mês e sobrar isso aqui para você hoje, com todas essas responsabilidades, sem a certeza de que vai conseguir tirar o teu próprio Prolabore? Faz sentido produzir 5, dar 4 para o governo e ficar com 1? Não, e outra, você tem pulmão financeiro para passar um ano sem ter lucro nenhum? Porque se você começou a operação, tende-se a o quê? Você gerar custo, né? Sim. Porque sei lá, se eu conseguir ir emprestado, se eu passei no cartão, não sei, é custo. Então, muitas das empresas só vai conseguir tirar lucro depois de um ano. Você se vê conseguindo tirar o seu primeiro lucro depois de um ano? Você tem estômago para isso? Para segurar? E tem que ter fôlego aí para poder passar pelo menos, conseguir aí 5 anos, né? Ultrapassar. Exato, e se conseguir isso, se organizar, romper, você vai. Vai crescer. Só que o problema é que a maioria das pessoas espera um resultado em 3 meses. E não é. Por que empresas quebram? Porque elas visam o curto prazo. Empresa de sucesso olha sempre para o longo prazo. Pensa daqui a 3, 5 anos. Mas aí tem que ter muita maturidade. Porque imagina, tu sai do CLT, onde sua mente está condicionada a ter o seu salário fixo. Bom ou ruim, você tinha aquele salário todo mês. É um salário mínimo, certo? É um salário mínimo, mas você sabia que naquela data tu estava lá. E quando você é empreendedor, não. A conta vai chegar, mas você não garante que você vai ter aquele resultado financeiro no mês. Então, por isso você tem que ter a maturidade e ser resiliente para suportar os desafios, que eles vão vir, pô. Várias vezes você vai querer pensar em desistir. E se não tiver resiliência, vai desistir. E o pouquinho, talvez, que você conseguiu juntar, vai perder. É forte, mas é real. E às vezes você acaba ficando pior do que... Uma situação pior do que a que você entrou, né? E ainda tem outro, Erlan, como vocês sabem. Os maiores homens de sucesso ou mulheres do planeta, eles já quebraram alguma vez. Sim. Então ou algumas vezes. Você tem que ter humildade para que isso acontecer não ter vergonha. Ah, mas porque não deu certo, vou ficar com vergonha. Não. Quem tem vergonha tá onde? Tá se escondendo, não cresce não. Tem que encarar. Deu errado? Ok. O que foi que eu aprendi com esse erro? Aprendi, beleza, agora eu vou consertar e vou crescer ainda maior. Aí sim o empresário dá certo. Aí você pode ir que você vai ter certeza que vai ter um sucesso. Você talvez não tenha certeza do sucesso, mas você vai ter certeza que vai fazer o seu melhor para chegar nesse sucesso. Esse é o ponto. Eu costumo dizer que você tem que ter um emocional pronto para você receber um oficial de justiça, a Receita Federal, o banco cobrando na sua porta. Você tem que estar pronto para isso. É isso. Não, isso é real. Porque isso é real. Empreender é isso. E aquilo, né? Com quem você está conectado. Exatamente. Porque no momento do desafio, se você estiver conectado com as pessoas certas, ela vai te dar um ombro amigo, vai te dar um caminho, um direcionamento. Vai te dar um caminho, um direcionamento. Exato. Não, isso é muito importante porque eu puxei esse assunto porque muita gente acha que empreender é fácil. Às vezes você vê ali... Às vezes você começa a enxergar pessoas na rede social e você começa a entender aquilo ali como uma certa facilidade. Mas a gente sabe que rede social, ela nunca mostra o que verdadeiramente é real. Ela vende beleza. Ela vende beleza.
entendeu? E não é bem assim que funciona. E você tem que estar disposto a Deus o livre e você, de fato, você quebrar, pô. Porque a partir do momento quando você quebra, o seu emocional ele vai lá para baixo. Se você não estiver pronto, preparado, você destrói tudo. Você destrói a sua vida financeira, você destrói a sua família, você destrói tudo que tiver ali ao seu lado. E como você falou, muitos empresários hoje, e detalhe, tem que saber fazer dívida. Tem que saber fazer dívida. Porque muitos fazem a dívida ali, pega o dinheiro emprestado, vai comprar um carro, vai fazer uma viagem. Conseguir um Pronamp e vai usar para comprar um carro. Vai usar para comprar um carro. Não usa para alavancar a empresa. Não usa para alavancar a Mas empresa. Mas pega. E aqueles que falam, eu só compro à vista. Eita, meu amigo. Empreendedor organizado, ele cresce com capital de terceiro. O que é isso, Elton? Pegando dinheiro emprestado com o banco. Só que para alavancar. O que você vai conseguir gerar de renda mensal, de receita, tem que ser maior do que os juros do banco. Primeiro, para a conta fechar. Isso já é uma chave que você já pega e usa a alavancagem. Quem cresce é gerando dívida. Porque o que você vai gerar de renda, de receita, é maior do que o que você pegou lá. E é o que vai pagar a prestação do seu crédito ali tranquilamente. 100%. Só não meta as mãos pelos pés, de pegar o que é da empresa e usar no capital físico. Trocar de carro, comprar casa. Não, é a pior besteira, pô, do cara. E acontece. Não muito, acontece muito. O Elton, e dentro de tudo isso, cara, você também é atleta, né? Eu acompanho aí você, meu irmão. Eu fico com inveja, uma inveja boa. Como é que eu consigo? O que é que você toma, meu irmão, pra ficar desse jeito? Apaixonado por esporte, isso sempre fui. Na verdade, desde a infância eu era muito disciplinado. Com estudo. Não, e detalhe, só pegando um ganchozinho aqui, eu vejo que grandes empreendedores, ele tem um esporte como hobby, cara. Sabe por quê, Ram? A disciplina é disciplina, independente do que seja. Quem procrastina, vai procrastinar em qualquer área da vida. Seja profissional, financeiro, familiar. É o procrastinador. E normalmente quando você é uma pessoa disciplinada e focada, é para toda a área. Tem alguns esportes que são os esportes que mais ajudam a parte cognitiva de desenvolvimento. Tênis, jiu-jitsu, maratona e triatlo, que é o famoso Ironman. Por que os grandes profissionais estão fazendo isso? Porque você está lutando a todo momento, sozinho. Tênis é sozinho, é você sozinho, não tem ninguém te ajudando. Jiu-jitsu é você sozinho com uma pessoa. Maratona é você sozinho com a sua mente. Triatlo, a mesma coisa, é você sozinho. Então não tem como dar desculpa para alguém. Então é você a todo momento lutando com a sua mente. E quando você consegue vencer e mostrar que você é uma pessoa que vence desafios, você vence qualquer área da vida. Você está blindando a mente. A mente não consegue identificar, eu sou muito bom em vencer desafio de esporte, mas eu não sou em negócio. Não. A mente é uma só. Ela vai se desenvolver que é boa em vencer desafios. Cara, você falou em jiu-jitsu. Eu vejo muitos grandes empresários, CEOs de empresas aí, banqueiros praticando jiu-jitsu. Em São Paulo mesmo tem uma academia que só tem essa galera hypada lá, velho. E é um lugar de encontro para conexão, network, pô. Não, tênis, jiu-jitsu, corrida. Então, triatlo agora que está em alta, Ironman que tá muito em alta, são esportes que desafiam a sua mente. Caraca. É aquilo, ó. Eu fiz minha primeira maratona em junho desse ano no Rio. Junho do ano passado, 2025. No Rio de Janeiro. E é incrível você correndo o quanto sua mente você vai conversando com a sua mente. Aí vai chegando no quilômetro, chega no quilômetro 30, tanto que eu... Quilômetro quanto, bicho? 30. Ó o poder de você usar estratégia e pra mente. Eu fui correr com um amigo meu, é interessante essa história, eu fui correr com um amigo meu, eu coloquei meu fone, deixei uma playlist que eu fiz, escolhendo música para o quilômetro 30. A quantidade de música ia dar o tempo para eu concluir a prova. Então eu fui com ele, com o fone aqui, mudo, conversando com ele. Quando chegou no quilômetro, não foi nem no 30, que eu tava de boa ainda. Quando chegou no quilômetro 34, que eu comecei a sentir a perna, eu olhei para o meu amigo e falei, brother, vou ouvir uma música aqui. Ele, vai de boa. Que eu dei o play, que tocou aquela música que eu tinha selecionado a dedo, a betalanina natural, me arrepiei todinho. Cara, foi um fôlego. Eu acabei a minha maratona, minha primeira maratona, melhor do que a minha que eu tinha feito. Para você ver o poder da mente. Mas você não é fazer igual o Pablo Marçal, não, né? Que eles quando tava correndo aqui, sentiu a dor, botou aqui, o braço aqui, quando você não parar de doer, eu não tiro daqui, né? Isso foi só a música que ajudou, mas é um gatilho. Cada um tem um gatilho.
Porque ela não tem um gatilho. Quando você aprende a dominar sua mente, cara, não deixe que a mente te domine, você domina a mente. E a mente ela é um bebê, né? Todo tempo você precisa tá balançando, tá cuidando ali para não... E é o que eu sempre falo, Renan, você tem que estar sempre na cadeira do aprendiz. Se coloque sempre na cadeira do aprendiz. Eu Isso gosto vem disso. da onde? Da mente. Eu gosto disso. Eu gosto muito de sentar, de aprender de fato com as pessoas. Eu gosto de ouvir. E perfeito. E eu nunca subestimo ninguém. Eu também não. Nunca. Pode ser quem for, tô sentado aqui para aprender. Eu tiro alguma coisa, eu extrago alguma coisa boa dali. 100%. Eu extraio. Independente do nível que ela tiver, eu consigo extrair alguma coisa boa ali. Isso é excelente. É isso que faz pessoas crescerem. Porque é aquilo, a gente tá desenvolvendo a cada minuto, a cada tempo. Quem achar que sabe tudo já morreu. Já morreu. Infelizmente, morreu. Não vai crescer, não tem pra onde ir, porque já é tão bom, né? Ah, o ego tá tão inflado que a pessoa não tem para aprender mais. Ah, com certeza, com certeza. Cara, muito bom o nosso bate-papo aqui. Confesso que estou até meio receoso de terminar agora esse bate-papo. Vou até segurar um pouquinho para a gente não terminar, porque assim, eu gosto demais dessas conversas. Eu gosto demais desse papo de empreendedorismo, de liderança. E se deixar, Arlan, que vai até amanhã. Quantas horas? 3 horas de bate-papo? Caraca, meu irmão. Vamos fazer a vigília do nada. A vigília do nada. Não, mas é muito bom mesmo. Só voltando um pouquinho lá para Linho. Sim. Eu tive uma experiência muito massa lá. Meu irmão, que atendimento fantástico, que atendimento top é aquele. Cara, você chega lá, na hora que você tá lá na cadeira, os caras botam um aparelhozinho no seu olho aqui que começa a massagear tudo. Começa os passarinhos tocar. Os passarinhos tocar. Eu disse, oxi, eu tô o quê? Tô numa floresta aqui, sentado, deitado numa rede, que quando você vê, você já tá dormindo. Não, isso é uma coisa que eu sou fissurado, é a experiência do cliente. Cara, quer ver eu ficar meio chateado na empresa, você ver alguém não seguir a linha lá do que eu passei de processo e tudo, para gerar uma melhor experiência para o cliente. A única coisa que me deixa chateado é que eu chego, ó, faz favor, você não faça assim não, siga esse caminho. Porque nós vivemos num mundo, Erlan, que eu brinco, é o 2.0, né? Você vai escutar uma mensagem no WhatsApp, é 2.0, vai assistir um vídeo no YouTube, é 2.0. É muito acelerado. Muito acelerado. E a experiência do cliente é fazer você sair um pouco dessa correria lá do mundo lá fora e se conectar com você, independente do lugar que esteja. Eu tenho certeza que naquele momento que você sentou na cadeira, que colocou o óculos massageador, com a musiquinha lá, aquela questão da massagem e tal, eu acho que você se desconectou um pouco de fora. Sim. E se prendeu mais aqui em você, que é justamente aí onde a chave vira. As melhores ideias nossas vêm no momento ósseo, que eu tô aqui, desconectado do mundo lá fora, tô conectado comigo mesmo. As minhas melhores ideias de negócio, de desenvolvimento pessoal, na empresa, de sociedade, vieram quando eu estava treinando. Olha para isso. Estava no momento de liberando endorfina, serotonina, bem-estar, adrenalina. Então, super bem, me conectando, porque eu esqueço o mundo, eu foco aqui, estou treinando, tô bem. Então, minhas melhores ideias viram de lá. Cara, até na época que eu estava prestando consultoria para Dom Diego, uma ideia que eu tive lá do plano Black que tem lá, foi eu treinando. Eu tendo aqui treinando, aí veio a ideia, caraca, fazer o Dom Diego Black. Aí na hora veio, eu já mandei uma mensagem no Diego. Diego, cara, olha, tô aqui treinando, mas veio essa ideia. Pega isso, não vou esquecer. Veio no treino. Entre outras ideias. Então, é o momento que você está desconectado dos problemas, está se conectando com você. Seja relaxando, o que for. Então, a experiência do cliente é para fazer isso. É para fazer. É para valer a pena. Não, mas o atendimento foi perfeito, cara. O atendimento foi fora do comum. Eu fico feliz que você gostou. Então, o atendimento foi perfeito. Eu acho que a melhor felicidade do empreendedor é quando vê um cliente, consumidor, falando bem do que viveu lá, da experiência que mas teve. Foi muito bom. Não tem preço. Foi muito bom mesmo. Massa. Foi topado demais. E até dentro que você falou, o osso criativo, o meu já é diferente. As minhas ideias vêm quando eu deito para dormir. Sério? Eu deito aqui e pronto. Aí começa a cair a cabeça. Então você não dorme, isso eu tenho certeza. É o desafio. Tem que estar com algum papelzinho ou com um plaudezinho falando com ele para ele anotando tudo que eu pego o telefone com um bloco de notas aqui e coloco. Aí é quando eu deito. Tudo que eu tenho hoje nasceu assim. Isso é bom. Mas aí é um ponto importante, Erlan. Cada um precisa se conhecer bem para saber qual é o momento. Se você se conhece, você sabe qual é o momento que você tem ideia. Eu me conheço, eu sei qual é o momento que eu tenho ideia. Então, cada pessoa tem que se conhecer bem. Então, é isso que faz a diferença. Às vezes as pessoas têm grandes ideias, são excelentes profissionais, mas não se conhecem. Às vezes passa
uma oportunidade de milhões e ele não enxergou. O meu quarto é o quarto das ideias, pô, porque quando eu entro nele é quando as ideias fluem. Que massa, isso sabe por quê? Porque é o momento é o lugar que você se sente mais relaxado. É isso. É isso, né? É exatamente. Pra você é esse. Como eu amo muito esporte, pra mim é o esporte. O esporte. É essa linha, assim, de raciocínio. Muito bom. E até, pronto, por exemplo, pô, a forma que hoje eu estou aqui, se der pra ver aqui, eu tô à vontadezão, pô. À vontadezão. Por quê? Eu trouxe esse formato aqui, sandália de bermuda, de camisa, para quebrar esse padrão, para que as pessoas entendam que podcast ele não é essa formalidade. Entendeu? Ele não é. Podcast ele é um bate-papo. Não é burocracia. Não é burocracia. É para ser natural. É para ser natural. Senão você vai começar a fingir quem você não é, não adianta. É a pessoa que tenta falar o mais certo possível, não. Falar como você é. E eu tenho muito, dentro dos meus princípios, é a verdade. Eu gosto de mostrar como eu sou. E a humildade é isso, Hernando. Eu não finjo. É o que eu falo. Comportamento não sustenta se você estiver fingindo. Não, de forma nenhuma. Como. Vai cair um momento. A máscara vai cair em algum momento. Cai. E eu trabalhava numa instituição financeira. E eu saí dessa instituição porque eu era praticamente, todos que lá estão, obrigado a mentir. Vixe. Porque você vai vender produtos que não é o perfil, pô, mas para bater meta você vai lá... Quebrar os princípios. Quebra os princípios. Então isso me incomodava demais do ponto. Isso aqui não é para mim. Então aí, isso não é para mim, isso não sou eu. E aí foi quando eu comecei a buscar a entrar no mundo do empreendedorismo. Isso aí. O estúdio KiCast aqui, na verdade, qual foi o sentido da criação dele? Quando criamos, eu e um amigo meu, o Cristóvão, você conhece o Cristóvão? Sim. Foi uma ideia que surgiu também do nada. Uma ideia que surgiu do nada. Por isso o nome do nada? Não é por isso não. E aí, quando a gente criou, bicho, a gente tem uma turma muito boa aqui na nossa região, que tem um conhecimento fantástico, excelente, que esse conhecimento deve ser disseminado no Brasil, no mundo afora. E aí, vamos criar um podcast. E aí, a intenção era criar um podcast, mas aí, quando a gente começou a criar, a gente profissionalizou demais. Entendi. Aí disse, opa, de vez da gente entrevistar agora, vamos dar oportunidade para essas pessoas falarem, para essas pessoas levarem o seu conhecimento. E não apenas só consumir o conhecimento que está lá fora. O daqui pode ir lá para fora também. Perfeito. E por isso que a gente hoje foca. Se você vê aqui, a gente não tá... Se você ver, a gente não busca aparecer o KiCast. O que nós mais preza aqui é que apareça o podcast dos nossos clientes, as pessoas em si. E é isso, gente conectando com gente. E a nossa cidade, Arapiraca, Nordeste, principalmente aqui, falando da nossa cidade, Arapiraca, tem muitos talentos. Tem demais, grandes empresários, grandes empreendedores, grandes líderes, grandes profissionais. Então, nós estamos cheios de pessoas boas e precisamos mostrar. Então, quantas pessoas não saíram daqui já? Eu sou da casa de Arapiraca. Fui ser gerente de uma multinacional. Fruto daqui, da casa. Eu saí daqui para ser gestor de uma multinacional. Então, eu levo essa bandeira com orgulho. Então, na época, eu fiz esse negócio aqui do Nordeste, porque eu amo o Nordeste. Eu amo minha cidade. E onde eu chego, eu falo. Você é de onde? Arapiraca, com o maior orgulho. Então, eu acho que esse é o orgulho que nós temos que ter e vender lá para fora. As pessoas enxergarem que nós do interior somos muito grandes. E as pessoas ainda não entenderam que chegou a vez do Nordeste, viu? Isso. Chegou a vez do Nordeste e quem tiver essa mentalidade e tiver coragem, perfeito, o investimento é aqui no Nordeste. Não, perfeito. E eu tenho para esse ano, que assim, eu tenho muita visão junto com a Dayana, eu e minha esposa, a gente pegou muito essa linha do Paulo Vieira, de crescer e contribuir. Então, esse ano eu quero contribuir muito aqui para minha cidade. Eu quero fazer curso gratuito, eu quero juntar sala para desenvolver e passar tudo que eu aprendi. Nem todo mundo teve o privilégio de trabalhar na multinacional e ter o conhecimento que eu adquiri. Então, eu quero trazer para minha cidade de forma gratuita, eu vou organizar de forma gratuita, treinamento de desenvolvimento. Eu quero pessoas excelentes sendo desenvolvidas e crescendo aqui da nossa cidade. Muito assim bom, cara. Outras pessoas têm um potencial, faz isso também. Você não vai estar perdendo, na verdade você está ganhando, que é transbordando na vida das pessoas. Eu acho que isso aí é nosso dever. Sim. Eu acho que como cristão, que eu sou, principalmente como cristão,
É transbordar na vida das pessoas. E saber que através de mim, numa semente que eu coloquei, gere frutos. Eu acho que isso é um ponto chave. Eu acho que é um propósito divino, né? É isso. Ele se torna um propósito divino. É isso. E ele deixa de ser financeiro e passa a ser esse 100%. propósito divino. E Deus vai te reconhecer. Ah, Te sim, recompensa. cara. Não, pô. O resto é tudo consequência que vem, pô. 100%. Tudo é consequência. Sem sombra de dúvidas. E como eu falei, o Nordeste ele é muito grande, pô. E tem altos talentos aqui dentro do Nordeste. Hoje, a gente ainda continua vendo pessoas, realmente, precisando sair daqui para poder ir para fora, tal, e tudo mais. Mas a gente também entende que, às vezes, as próprias pessoas não valorizam quem é da terra. Verdade. Não valoriza de quem é da terra. Mas cabe a nós mesmos tentar romper isso, né? Perfeito. Tentar romper. Como eu te falei, eu tô criando a minha startup e ela vai ser... E a matriz dela vai ser no Nordeste. Massa. Eu poderia pegar ela onde está o foco, que é São Sim. Paulo. Entendeu? Poderia jogar para lá. Mas não, mas eu vou colocar ela no Nordeste. Ela vai iniciar no Nordeste. Porque eu quero que a referência dela venha do Nordeste. O berço dela vai vir do Nordeste. Esse orgulho é muito massa. Isso é muito bom. Cara, estamos chegando aqui ao final do nosso podcast do Nada. Do Nada, mas do Nada com muito conteúdo. E muito mesmo, muito enriquecedor. Conteúdo. A forma que você conduziu como host, parabéns, muito top. Com certeza, muitas pessoas estarão passando aqui, estarão agregando e transbordando muito na vida das pessoas que estarão assistindo. Mais uma vez, Ana, obrigada pelo convite. Como eu falei, você convidou, não tem nem se eu posso, não. Claro que eu posso. Convite seu, meu irmão. Eu que agradeço, meu irmão, eu que agradeço. Confirmado, não tem... Eu lembro o convite. Ué, será que com certeza tem? Se não tiver, eu vou arrumar. Que é Mas isso, é um que prazer. é isso. Muito obrigado, de verdade. Não. Parabéns pela iniciativa, parabéns pela visão, pela ideia. E que aqui prospere muito em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Assim eu recebo. Amém. Amém. Então é isso aí, galera. Estamos chegando aqui ao final de mais um podcast do Nada, mas sempre com muito conteúdo. E antes da gente concluir esse final, queria deixar alguma mensagem, alguma frase. Sim. Se você tem um sonho grande, também tenha um esforço do tamanho do seu sonho. Não adianta sonhar grande, mas viver de forma rasa. E para isso você precisa fazer o quê? Renovar sua mente. Tá na Bíblia. Tudo começa pela renovação da mente. Então, se desenvolva, cresça mentalmente, focando no seu sonho. E não deixe que ninguém diga que não é possível. Isso é a mensagem que eu quero deixar para você. Tudo é possível para aquele que crê, mas se prepara para chegar nele. Senão você não vai conseguir chegar. Caraca! E lembre-se, viu, que depois dessa agora, meu irmão, até lembrei, e lembre-se que o processo nunca será maior do que a promessa. Amém, meu irmão. O tempo do processo sempre será menor do que a promessa que você vai receber. É isso mesmo, amém. É isso aí. Então vamos lá, galera. Não deixa de compartilhar, não deixa de curtir, para que esse conteúdo chegue para mais e mais pessoas. Valeu, tamo junto, do nada, mas do nada com muito conteúdo. Tchau!